Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, professor Lúcio aqui com vocês. Então agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aplicar a ideia de semelhança de triângulo para trabalhar com um negócio chamado relações métricas no triângulo retângulo. Então o que nós temos? Primeiro, precisamos de um triângulo retângulo. Só que eu vou desenhar um triângulo retângulo, Esse triângulo retângulo, ele deitado sobre a hipotenusa, Aqui, e aqui está o ângulo de 90 graus. Belezinha? Então nós temos aqui um triângulo retângulo, aqui é o meu vértice A, B, C. Daí o que nós vamos fazer? Agora nós vamos pegar a altura desse triângulo relativa à hipotenusa. Altura relativa à hipotenusa, né? Então, a altura que sai do vértice A e vai em direção ao lado BC, hipotenusa. Então, aqui é a altura que eu vou chamar de H. Daí, olha só. Cada cateto, ele vai projetar uma sombra ortogonal, ele vai fazer uma projeção ortogonal, como se fossem retas paralelas à altura aqui, tudo bem? Na hipotenusa. Então, esse cateto aqui, que é o cateto B, ele vai projetar uma sombra no cateto, na hipotenusa aqui, que eu vou chamar de N. Então, o que é essa medida N? A distância aqui, do pé da altura, deixa eu colocar esse ponto H aqui, que é o pé da altura relativa à hipotenusa. Então, a distância de H até C é a projeção ortogonal do cateto B sobre a hipotenusa. Tá? Então, N é a projeção ortogonal do cateto B sobre a hipotenusa. E, analogamente, eu vou ter aqui o cateto C. E o cateto C vai projetar uma sombra também na hipotenusa, que eu vou chamar de M, a medida de B até H. Então aqui, essa é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa. Belezinha? E daí, obviamente, né, moçada, nós vamos ter aqui a hipotenusa, que tem a medida A. Beleza? A hipotenusa que tem a medida A. Então, aqui, de maneira óbvia, a primeira relação métrica que nós temos é a hipotenusa todinha, ela vai ser M mais N. Então, a soma das projeções dos catetos, a projeção do cateto C mais a projeção do cateto B, me dá certinho a medida da hipotenusa. Belezinha? Tranquilo? Agora que vai começar a ficar bacana, porque nós vamos ter outras relações. E essas relações nós descobrimos utilizando o quê? Semelhança de triângulo. Então você pode fazer o quê? Você pode separar os triângulos, você pode trabalhar com ele tudo junto. Mas o importante é você ver os lados homólogos. Então eu vou fazer a marcação aqui colorida. Então esse ângulo aqui tem uma medida verde e esse ângulo aqui uma medida laranja. Qual é a relação que existe entre o ângulo verde e o ângulo laranja? Primeiro lembre lá qual é o nome deles, né? Num triângulo retângulo nós temos um ângulo com medida igual a 90 graus. Os outros dois, necessariamente, eles têm que ter medida inferior a 90 graus. Então são ângulos agudos, mas existe uma relação entre eles. Como esse ângulo aqui é 90, esses dois aqui sempre vão somar quanto? 90, no triângulo retângulo. Então a gente sabe que a soma desse ângulo com esse é 90. São ângulos complementares, né? O ângulo verde é o complemento do laranja, o ângulo laranja é o complemento do verde. O que significa isso? Que se esse ângulo vale 20 graus, esse aqui vale 70. Se esse ângulo aqui vale 1 grau, esse aqui vale 89. A soma deles sempre vai fechar 90 graus.
Daí o que nós vamos ter? Para mostrar que dois triângulos são semelhantes, lembra qual é a condição? Nós temos que verificar que eles têm os mesmos ângulos internos. Então, ó, eu vou olhar agora para o triângulo HAC, em relação ao grandão aqui, ó, em relação ao triângulo grandão. Então perceba que eles têm em comum, ó, o ângulo de 90 e o ângulo laranja. Por eliminação, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo verde. Tudo bem? Ó, esses dois ângulos aqui tem que somar 90 graus, ó, um é o complemento do outro. Se esse aqui é 20, esse aqui é 70, que é a mesma medida desse, 70. Automaticamente, esse aqui é o ângulo laranja. Então perceba que nessa situação nós temos três triângulos que entre si são o quê? Semelhantes. Tudo bem? Então, ó, pausa aí se você quiser para copiar bonitinho essa figura, tá? Ou printa a tela, você que escolhe. Eu vou desenhar agora, ó, essa mesma figura, só que com os três triângulos separados, tudo bem? Para a gente poder trabalhar com a ideia da semelhança nos lados homólogos. Então, ó, deixa eu apagar aqui e eu vou desenhar os triângulozinhos separados. Então aqui eu vou ter o triângulo principal. Né? Aqui está o ângulo de 90 graus. Aqui está o triângulo A, B, C, que nós vimos. Os lados têm medida A, esse cateto mede B e esse cateto mede C. Tudo bem? E daí as medidas angulares, ó. Esse ângulo foi o que eu chamei de ângulo verde. E esse aqui é o ângulo laranja. Então a primeira ideia é você perceber o seguinte: quando falar em relações métricas, teoricamente você não precisaria trabalhar com um assunto novo, né? Você poderia trabalhar com semelhança. Só que daí tem aquela parte da facilidade de você saber, você dominar um formulário. Então quando você tem a fórmula, fica mais fácil a resolução fica mais rápida, mas é semelhança. Daí o que nós fizemos, né? Nós traçamos uma altura aqui e essa altura dividiu em dois triângulos, ó, que eu vou separar aqui, ó. Um triângulo para a esquerda, ó. Aqui nós temos o vértice A, aqui a altura H, e aqui nós temos o vértice B, né? Só que daí, essa medida aqui eu chamei de M, essa medida aqui é a altura do triângulo relativo à hipotenusa, e aqui o cateto C, que para esse triângulo é a hipotenusa. Daí olha aqui, ó, o ângulo de 90 graus aqui, aqui é o ângulo verde, e aqui é o ângulo laranja. Beleza? E daí nós temos o outro triângulo, né? O que ficou à direita da altura aqui, ó. Aqui. Vê? Acho que aqui você ainda visualiza a figura. Sim? Tá bonito, né? Então aqui nós temos o pé da altura, aqui é o vértice C e aqui é o vértice A. Daí a medida dos lados, aqui também é a altura, aqui é N e aqui vai ser o cateto B do triângulo principal, que é a hipotenusa do pequeno, né? Daí esse ângulo aqui é o laranja e aqui nós temos o ângulo verde. Bom, vamos lá. Vamos trabalhar então com semelhança. Então, ó, eu vou comparar esse triângulo aqui com esse aqui. Tudo bem? Esse triângulo com esse aqui. Então, o que nós temos? Nós temos o seguinte, ó. Vamos lá, semelhança.
a hipotenusa que é A, é proporcional a quem? Como que nós sabemos para visualizar o lado proporcional? Lembra? Os lados homólogos são proporcionais. Os lados formados pelos mesmos ângulos. Então a hipotenusa é formada pelos dois ângulos agudos, ó, o ângulo verde e o ângulo laranja. Nesse triângulo aqui, qual é o lado formado pelo ângulo verde e pelo ângulo laranja? O lado C. Então a hipotenusa é proporcional a C, assim como, né? Esse outro cateto aqui, ó, o cateto B vai ser proporcional a quem, ó? O cateto B é formado pelo ângulo de 90 e pelo ângulo laranja, ó. Nesse triângulo, o ângulo de 90 e o ângulo laranja é a altura. Então essa é a proporção. Se você quiser, você pode dizer que o cateto C, 90 verde, 90 verde, é proporcional a M. O cateto C é proporcional a M. Mas nós já trabalhamos com essa aí também, tá? Então vou até colocar aqui, ó. Já matamos dois coelhos numa paulada só, né? Que horror, professor. Ó, então aqui eu tenho 90 verde é o C, assim como 90 verde está para M. Então, olha só, compara as duas primeiras frações aqui, ó. Compara as duas primeiras frações. Se você multiplicar cruzado, tá vendo que você tem uma relação aqui? Então, essa é uma das relações métricas. Uma relação métrica, vou até colocar aqui como sendo a primeira, que a gente vai tirar, ó. A primeira relação métrica. O que nós temos? A hipotenusa do triângulo retângulo multiplicada pela altura é, na verdade, igual ao produto dos catetos. Então, a hipotenusa vezes a altura é igual a cateto vezes cateto. Tudo bem? Aqui você pode pensar o seguinte, ó. Isso aqui é exatamente o dobro da área, né? Lembra a área de um triângulo? Base vezes altura. Se eu considerar a hipotenusa como sendo a base, então eu vou ter aqui, ó, base vezes H, sobre 2. Essa seria a área. Ou a área também pode ser o produto dos catetos, né? Porque os catetos perpendiculares, um cateto representa a base, outro cateto representa a altura. Então eu poderia calcular a área como sendo B vezes C sobre 2. Então, ó, A vezes H sobre 2 é a área, B vezes C sobre 2 também é a área. São iguais. Se eu simplificar o 2, ó, eu tenho essa relação. É uma outra forma de ver essa sentença também. Tudo bem? A segunda sentença que nós temos aqui, ó, eu tiro essa relação do meio e utilizo as da ponta aqui, ó. Se você multiplicar cruzado, ó, C vezes C, C quadrado é igual a vezes M. Uma coisa importante, moçada, na hora que você estiver estudando, é você se policiar para não falar o nome da letra, mas para você falar o nome do elemento do triângulo. Então você vai perceber que na hora que eu estiver escrevendo aqui, ó, eu não vou falar A vezes H igual a B vezes C. Eu vou falar o quê? Hipotenusa multiplicado pela altura é igual a cateto vezes cateto. Da mesma coisa aqui, ó. O cateto C ao quadrado é igual a hipotenusa multiplicado pela projeção dele. Lembra? Aqui nós temos o cateto C que projeta uma sombra na hipotenusa. Essa sombra aqui pela altura, ó, deixa eu fazer tracejadinha aqui, ó. Aqui nós temos a altura, ó. Essa altura nós vamos ter a projeção do cateto aqui, que eu chamei de M na figura principal, lembra? Então, um cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção dele. Tudo bem? Se você quiser, perceba que aqui você tem uma outra relação, ó. Cateto B vezes a projeção do cateto C é igual ao cateto C vezes a altura. Só que se você for olhar nas relações métricas que você tem na sua apostila, você vai perceber que essa relação não aparece. Por que não aparece? Sei, porque talvez na hora de falar não fica bonito, né? Tipo, ó, cateto B vezes a projeção do outro cateto é igual a o cateto C vezes a altura. Fica meio confuso, né? Aqui fica mais bonito falar, ó, hipotenusa vezes a altura igual a cateto vezes cateto. Cateto ao quadrado igual a hipotenusa vezes a projeção do cateto. Fica mais bacana. Dessa aqui, ó, você vai tirar o seguinte, ó. O cateto B ao quadrado, então vai ser igual a hipotenusa vezes a projeção do cateto B, ó, que é o N. Só que daí a gente vai tirar de outra relação. Na hora que eu comparar esse triângulo com esse aqui.
Beleza? Joia? Então, ó, printa isso aí, copia isso aí, que nós temos as duas primeiras, três na verdade, né? A primeira a gente já viu, né? Que é a soma das projeções dá bonitinho a hipotenusa. Beleza? Então, vou apagar. Professor, espera eu copiar. Pausa o vídeo. Ó, então nós temos aqui. Ah, é verdade, eu esqueci. 3. Só 3 primeiro. Vou comparar o triângulo 1 com o triângulo 3 agora e fazer a mesma relação. Então, olha só. Hipotenusa A, lá com o terceiro triângulo, ó, proporcional à hipotenusa B. Tá vendo? Hipotenusa B. Hipotenusa verde, laranja, lados homólogos, proporcionais. Assim como cateto B, ó, cateto B, 90 laranja. 90 laranja, N. Daí aqui eu já vou colocar a terceira relação, aquela que eu comentei com vocês, ó. Em qualquer triângulo retângulo, o cateto ao quadrado, ó, multiplica, ó, cateto ao quadrado, ele vai ser igual à hipotenusa vezes a projeção do cateto. Perceba que a projeção do cateto B sobre a hipotenusa é o que eu chamei de N, tá? E se eu continuar aqui, nós temos que o cateto C, 90 verde, é proporcional a H. E perceba que se você comparar a primeira com a terceira, você tem de novo aquela relação, ó. Hipotenusa vezes altura é igual a cateto vezes cateto. Essa nós já temos, tudo bem? Então temos aqui a nossa terceira relação métrica. Um cateto ao quadrado é o produto da hipotenusa pela projeção. Então olha só, veja o que a gente fez. Eu desenhei os 3 triângulos, comparei o primeiro com o segundo, tirei 2 relações. Comparei o primeiro com o terceiro, tirei outras 2 relações. Só que uma das relações nós já tínhamos. Falta fazermos o que agora? Comparar o segundo e o terceiro. O que nós vamos ter do segundo e o terceiro? Então, copia. Vamos comparar o segundo e o terceiro. Então agora eu vou fazer isso aqui, ó. H, altura do triângulo da esquerda, ó, lados homólogos. 90 laranja. Quem que vale 90 laranja aqui, ó? N. H está para N, assim como M. M, que é a projeção do cateto, 90 verde, está para H. Aqui, ó, já paro e tiro para você a quarta relação. O que diz a quarta relação? H vezes H, a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Essa é a última relação métrica que nós temos, a princípio. Então, ó, vou só recapitular aqui. Nós temos a primeira, hipotenusa vezes altura igual a cateto vezes cateto. A segunda, um cateto qualquer é igual a hipotenusa vezes a projeção do cateto, né? Essas duas aqui, ó, um cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção do cateto. E nós temos uma quarta, que é essa aqui, a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. E aqui, moçada, e aqui nós podemos dizer que aquela quinta é igual a hipotenusa é a soma das projeções. Belezinha? Então, ó, nós temos aí as 5 relações métricas. Falta uma, mas essa outra nós vamos ver na próxima aula. Tudo bem? Então, perceba, você pode decorar. É bom decorar as formulazinhas, né? Porque elas vão agilizar na resolução dos exercícios, mas perceba que esqueci as formulazinhas. Todas elas nada mais são do que proporções, semelhança entre os triângulos, tá bom? Então, um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!